A ONU tem imunidade de jurisdição. Isso significa que ela não pode ser processada pelos tribunais dos países membros onde ela atua. Isso é uma garantia de que ela tenha isenção de ação dentro dos países onde ela atua. Porque, de vez em quando, ela precisa tomar alguma atitude que, vamos dizer assim, pode ferir a soberania daquele Estado. Então, ela precisa, vamos dizer assim, estar imune da jurisdição daquele Estado-membro, especificamente. Nós somos 7 juízes no tribunal. A composição atual, então, é Brasil, Alemanha, Grécia, África do Sul, Nova Zelândia, Bélgica e Canadá. Antigamente aplicava-se o direito civil, considerando que as partes eram iguais, né? Nem todas as relações de direito civil as partes são iguais. Por exemplo, a lei do inquilinato veio proteger um pouco mais o inquilino, né? O direito do consumidor veio proteger um pouco mais o consumidor. E o direito do trabalho se especializou para proteger um pouco mais o trabalhador. E já estou aqui pronta para conversar com esta mulher que tem 26 anos de magistratura, que tem mestrado e doutorado na França, que é juíza do trabalho e que foi eleita para ser a presidente do Tribunal de Apelação da ONU 2021-2023, doutora Marta Halfeld. Ô Marta Halfeld, eu passei a vida falando Rua Halfeld, mas nem sei se a pronúncia é Halfeld ou Halfeld, mas sei que Marta Halfeld é uma mulher mineira, guerreira, muito combativa, muito estudiosa, muito preparada. E pasmem, senhores, filha da minha professora de Sociologia no tempo da escola normal. Esse mundo é um ovo de codorna, fala sério, né? Não é uma coisa muito doida isso? Doutora Marta, que honra, que prazer. Pois é, minha honra. Muito obrigada. Ser entrevistada pela Leda Nagli, olha só. Imagina. Eu estou aqui tentando tirar os comentários, que eu gosto de tirar os comentários, mas não sei por quê. Não estou conseguindo. Vamos ver se eu consigo agora. Agora eu vou conseguir. Aí, agora tudo certo. Carinha inteira dela. Marta Halfeld. Eu falo Halfeld ou falo Alfeld? Como a gente fala da rua Alfeld. Em Juiz de Fora, todo mundo fala Alfeld, né? Mas fora de Juiz de Fora, eu acho que fica melhor para entender e para escrever quando a gente fala Halfeld. Halfeld. É que eu acho que é a pronúncia certa, é né? É a pronúncia correta, né? É. Agora, como é... Eu não vou te chamar de senhora, que eu sou muito mais velha que você. Fui aluna da sua mãe. Olha que loucura, que mundo pequeno, né? Tem amigas minhas de colégio que estão aqui na live assistindo, todas felizes também, sabe? De te ver e de ver a filha da professora Maria do Carmo. Muito louco isso, né? Você sabe que ela deu um buquê de flores de amigas, de alunas, ex-alunas, que foram alunas delas antes de eu nascer. Olha. Talvez eu tenha sido aluna dela antes de você nascer. Olha que loucura isso. Pois é, e ela recebeu um buquê de flores com uma linda carta. Ela ficou super emocionada. Me trouxe o buquê de flores. É um bico de papagaio bonito. Olha, que maravilha. Ela ficou muito emocionada. E eu também. Doutora Marta, como é isso de ser a presidente do Tribunal de Apelação da ONU? Como assim? Pois é. É algo que caiu assim no meu colo, sabe? E de jeito nenhum foi planejado. Eu não planejei nada disso. Mas eu não posso dizer que eu não estou assim, assim, excited, assim, entusiasmada com a possibilidade, com a oportunidade. Agora, é uma coisa assim totalmente inesperada assim na minha vida. O fato de eu ter assumido esse cargo de juíza do Tribunal da ONU também foi inesperado, né?
Então, vamos lá. E como é que isso acontece, assim? A sua carreira, você é o quê? 26 anos de magistratura? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos. Eu era estudante de Direito, eu estava cursando o terceiro período da faculdade, quando surgiu um concurso para servidora da Justiça do Trabalho de nível médio. Eu nem sabia o que era Justiça do Trabalho na época, eu estava lá descobrindo as delícias da faculdade ainda, conhecendo, me adaptando ainda, e minha mãe cismou que eu tinha que fazer o concurso. Eu não queria não, sabe? Mas você conhece a sua ex-professora, quando ela encasqueta, Ela encasquetou, né? encasquetou e ela insistiu, e eu não queria não, eu queria ter uma vida mais mansa, sabe? Mas ela quis me colocar no, vamos dizer assim, na dureza desde cedo. E hoje eu entendo que eu tenho filhas. A gente quer que os filhos sejam independentes, que andem pelas próprias pernas, né? E ela viu naquela oportunidade, ela me falou, você vai fazer um estágio e ainda vai receber por aquilo como servidora pública. E no final das contas, ela me convenceu a fazer o concurso, eu fiz o concurso para servidora. Que eu levei com muita luta, porque eu estava na faculdade e tal. E aí, quando eu me formei, aí eu virei assistente de juíza, já fazia, ajudava o juiz na pesquisa de jurisprudência, de redação de minuta de sentença, de rascunho de julgamento. Então, o concurso para magistratura foi, assim, um passo natural. Assim, eu já estudei o resto da faculdade pensando no Pensando nisso. E eu dei sorte, porque eu passei no primeiro concurso, que foi para o Paraná. Eu completei o tempo de prática, depois de formada, e passei no primeiro concurso. Só que aí eu já era casada, sabe? Então, assim, foi meio complicado. Mas aí, quando eu assumi lá, eu já tinha passado na segunda prova de Minas Gerais. Então, eu completei o concurso de Minas já sendo juíza no Paraná. Aí, passei aqui e voltei. Então, eu sou juíza com 24 anos de idade. Eu fiz 51 Caramba. essas contas. Nossa, mãe. Uma Então, menina juíza, né? na época, sim. E E você imagina. veio direto para Juiz de Fora como juíza, não? Não, a gente faz concurso para juiz substituto. Então, a gente roda aonde precisa, né? É claro que depois eu me mudei para Belo Horizonte, porque meu marido teve uma oportunidade lá. E aí, Belo Horizonte tem metade das varas, vamos dizer assim, do estado. A grande Belo Horizonte. Então, eu substituí muito ali naquela região. Tem a maior parte das varas. Então, aí eu fiquei ali até ser promovida a juíza titular da vara do trabalho. E depois é um critério de antiguidade que a gente consegue uma remoção. E eu sou juiz em Juiz de Fora desde 2004 ou 2005. E aí, como é que acontece a ONU, assim? Como é que acontece isso? É um concurso também? A ONU é um concurso. A ONU Não sei se você sabe como é que funciona o sistema de Não, justiça. não sei, mas eu tô doida para saber. E eu quero saber o que acontece nesse tribunal de apelação. O que é isso? Eu pesquisei, claro, o Tribunal de Apelação da ONU tem como atribuição julgar, fazer nada. O teórico eu vi na internet, mas eu queria saber como é que de verdade, entendeu? Como é que funciona? Olha, é o seguinte. A ONU tem imunidade de jurisdição. Isso significa que ela não pode ser processada pelos tribunais dos países membros onde ela atua. Isso é uma garantia de que ela tenha isenção de ação dentro dos países onde ela atua. Porque, de vez em quando, ela precisa tomar alguma atitude que, vamos dizer assim, pode ferir a soberania daquele Estado. Então, ela precisa, vamos dizer assim, estar imune da jurisdição daquele Estado membro, especificamente. Então, ela teve que criar um sistema de justiça interno para resolver as demandas dos seus próprios servidores.
Porque lá pelas tantas, apesar da ONU ser tida como um bom empregador, ela pode ter alguma insatisfação por parte de algum servidor dela, que Claro, pode é até achar natural que aconteça. conflitos existem, né? Sempre existe. Mesmo dentro da ONU. Ainda mais que é uma organização muito grande, né? Muito burocrática, acaba sendo burocrática. Então, lá pelas tantas, pode ter algum servidor, e isso frequentemente acontece, que tem um direito lesionado, ou que acha que tem um direito lesionado, um direito próprio, que é estabelecido por um regulamento da ONU. E aí ele tem que ter uma via de recurso. Se ele não pode reclamar no país membro onde ele está, num tribunal comum, digamos assim, ele tem que ter uma via de acesso dentro da própria ONU. Antigamente, esse sistema de justiça era prestado por altos servidores da ONU. Mas aí teve denúncia de parcialidade, que eles julgavam sempre em favor da organização, ou então de demora, ou então de falta de profissionalismo, sabe? Sim. E aí tem uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos, a ONU resolveu, reuniu a Assembleia Geral e examinando essas denúncias, estudou e criou um sistema de justiça interno formado por juízes profissionais recrutados mediante um concurso dos países membros. Quer dizer, ela faz um concurso, uma seleção, e seleciona, então, os juízes. Tem uma prova escrita, a gente fez uma prova escrita, fez uma entrevista, e depois a gente é selecionado e vai uma lista para votação pela Assembleia Geral da ONU. E é assim que eu fui eleita, em 2015 para posse em 2016. E aí você ficou juíza da ONU. Aí eu fiquei juíza da ONU por um mandato, é um mandato temporário de 7 anos, e começou em 2016, vai terminar em 2023, meados de 2023. E aí o que você fará como trabalho? Você julgará essas eventuais pendências dos funcionários da ONU? Essas pendências. Pode ser, por exemplo, uma coisa simples. Por exemplo, ele não recebeu, por exemplo, um adicional de transferência. Mas pode ser algo mais delicado. A gente já teve casos em que... sabe aqueles capacetes azuis da missão de paz na África? Daqueles Sim. Protetor mesmo. Envolvidos em assédio sexual ou em violência das populações que eles estavam destinados a proteger. Então, a gente não tem a competência criminal, que a competência criminal continua com o país membro, com o Estado membro, mas a gente tem a competência disciplinar para examinar, eventualmente, alguma reclamação contra uma medida disciplinar que foi... E essas sessões se dão várias vezes ao ano ou tem um número certo? 3 vezes ao ano. Normalmente, 3 vezes ao ano. Duram cerca de 2 semanas cada uma. E antes da pandemia... que a pandemia mudou tudo, né? Mudou tudo. A pandemia, a gente normalmente ia a Nova York. Mas já ocorreu casos em que as sessões ocorreram fora de Nova York, dependendo da demanda geográfica dos recursos, das origens dessas reclamações. Então, por exemplo, nós sediamos uma sessão, a primeira sessão do tribunal na África. Nós sediamos também uma sessão no Oriente Médio. Já fomos à Europa também. Tudo depende, então, da região do conflito. Onde tem mais número de conflitos. É uma medida também de deslocamento e de acessibilidade, sabe? Porque politicamente, estrategicamente, é bom que o jurisdicionado, quer dizer, a parte, o servidor da ONU, perceba que a gente conhece a situação
da realidade do dia a dia do trabalho dele. E isso só se vê indo lá, né? Porque é muito diferente a situação de uma prestação de serviços no interior da África de um trabalho na sede da ONU em Nova York. Claro. Nada a ver uma coisa com a outra. Né? Nada a ver, nada a ver. Então, os regulamentos também são diferentes, São sabe? diferentes. Eles se E adequam à questão, né? a questão Mais ou menos. e a agência das Nações Unidas, cada agência tem um regulamento próprio. E são juízes, o corpo de jurados, de juízes, é formado por vários países, cada um de um país? É uma Babel, assim, então, né? É um caldeirão de diversidade, né? Hoje nós somos 7 juízes no tribunal. A composição atual, então, é Brasil, Alemanha, Grécia, África do Sul, Nova Zelândia, Bélgica e Canadá. E aí você foi eleita presidente? É outra eleição? Fui eleita presidente no mês de outubro, na última sessão. Mas era uma coisa natural, não foi assim nada surpresa, não. Porque o mandato é de 1 ano. Para ser presidente do tribunal, o mandato é de 1 ano. Então, olha só, nós somos 7 juízes, com mandato de 7 anos, lá pelas tantas, se a gente não fizer quase nada fatal, errado, né? é natural. E isso é muito bom, né? Porque não há disputa interna, sabe? Não há disputas para, vou me candidatar, e aí não tem lobby, não tem campanha. É tudo assim muito natural, Que essa bom, questão. Né? E aí você continua juíza do trabalho? Em Juiz de Fora? Continuo. Hoje mesmo eu fiz audiência aqui, hoje cedo. Espero que eu não esteja parecendo muito olheira. Não, você está ótima. Está mais jovem do que da última vez que eu te vi. Me não, diz uma coisa. Não, olha só. A Justiça do Trabalho mudou? O olhar mudou? Porque antigamente, sei lá, 20 anos atrás, se dizia assim, por exemplo, quando uma funcionária de uma casa entrava na Justiça, dizia, claro que ela vai ganhar, porque os juízes sempre dão para os funcionários. Hoje em dia, já é diferente. A pessoa tem que provar, às vezes prova-se que a pessoa está de má fé, que não foi bem assim, que a coisa, né? O patrão também tem direito a apresentar documentos. Quer dizer, sempre teve. Mas era uma coisa meio óbvia, o que eu estou querendo dizer, sabe? Era assim, pelo menos era voz corrente, era o que a gente ouvia entre amigos, sabe? Então entrou na Justiça do Trabalho e você dançou, porque os juízes sempre dão para os empregados. E aí eu vi que isso foi mudando, né? Que foram exigidas provas e às vezes a pessoa fala, não, mas eu não trabalhei lá todo dia, não, trabalhou, eu tenho aqui testemunhas, né? Tem vários formatos, né? E houve alguma mudança nesse sentido, você acha? Leda, eu assim, a gente com o olhar de dentro, talvez a percepção seja diferente. uma outra, né? O que eu percebo é o seguinte, o direito do trabalho é um direito que vem proteger o trabalhador. É igual o direito do consumidor. Não tem jeito, ele vai proteger o lado que ele considera mais fraco, vamos dizer assim. É um direito que é, por natureza, parcial. O direito do trabalho. O juiz não pode ser parcial, o juiz tem que ser imparcial. É a questão das provas, igual você falou aí. Então, tem prova, não tem. Agora, o direito em si já é protetivo. Então, a gente parte desse pressuposto. E a gente tem que ver o seguinte, o porquê desse direito ser protetor. O porquê. Por que o direito do trabalho ele é protetor por natureza já no início do trabalhador? Porque, assim, a grande maioria dos trabalhadores, se não tivesse o direito do trabalho, você sabe disso, poderia ser objeto de alguma exploração, né? Mesmo com ele, de vez em quando ele já tem, né? Mesmo com ele. Então, assim, imagina sem ele. Imagina se a gente pudesse voltar àquilo antigamente antigamente aplicava-se o direito civil, considerando que as partes eram iguais, né?
Nem todas as relações de direito civil as partes são iguais. Por exemplo, a lei do inquilinato veio proteger um pouco mais o inquilino, né? O direito do consumidor veio proteger um pouco Proteger o mais o consumidor. consumidor. E o direito do trabalho se especializou para proteger um pouco mais o trabalhador, porque senão ia ser uma exploração total. Eu não digo em todos os casos, porque há trabalhadores e trabalhadores, há empregadores e empregadores. E há situações em que há má-fé dos dois lados, né? Agora, você tem razão, que a própria Justiça do Trabalho mudou. Inclusive, a última reforma trabalhista, ela deu uma guinada, assim, para alguns considerada radical, sabe? A tal ponto que hoje, se o trabalhador perde tudo, ele tem que pagar honorários para o advogado, para o patrão, ou para o ex-patrão, entendeu? O valor que o patrão pagaria para o advogado dele, quem tem que pagar, muitas vezes, é o trabalhador. Então, hoje, realmente está muito mudado. Mas, de certa forma, isso pode, não em todo caso, mas em algum caso, isso pode evitar que a pessoa entre de má fé. Porque também tem pessoas muito simples e advogados também que não são muito éticos. Então, às vezes, ficam na... Né, a gente chama de advogado de porta de cadeia, antigamente se falava essa expressão, abre aspas aí para essa expressão, que ela é antiquíssima. Nem sei se ela é politicamente correta, se eu vou ser cancelada por falar isso, mas antigamente se falava essa frase. E às vezes a pessoa não tem direito e o advogado fica falando, não, você tem sim, entra, arrisca. Né? E aí, e com isso, de certa forma, evita que a pessoa sem fundamento entre, né? De uma certa forma, estava realmente ocorrendo um certo abuso em algumas situações. E essa lei, ela veio, o objetivo era tentar corrigir. Para alguns, ela foi assim, corrigiu demais, porque para alguns ela pode inibir o ajuizamento de uma ação, porque a pessoa às vezes tem receio de não provar direito, entendeu? Porque, infelizmente, o juiz não tem uma bola de cristal para saber o que realmente aconteceu, né? Às vezes eu costumo dar umas palestras de vez em quando, e eu sabe o perna longa? Não é perna longa, é aquele pipi, aquele negócio que fica buscando assim, esqueci o nome, é um desenho animado. Tá. De uma ave que fica procurando assim alguma coisa. E o juiz é assim atrás da verdade, sabe? E muitas vezes o juiz fica na busca da verdade, mas a verdade não aparece. Porque a verdade, às vezes, é subjetiva, né? Você tem uma verdade, a outra pessoa, às vezes, que viu a mesma coisa de outro ângulo, tem uma outra versão dos fatos, né? É verdade. Então, aquele ideal da busca da verdade real, para mim é uma utopia, sabe? Então, eu acho que muitas vezes é preferível os próprios interessados ali apararem as arestas para tentar um bem bolado ali, uma conciliação que resolva a questão e que permita que todo mundo toque a vida para frente. Porque ninguém gosta de ter uma pendência no judiciário, né? Hein? Ninguém gosta de ter uma pendência no judiciário. Não, ninguém quer isso. Ninguém merece. Não. É encrencado, mas às vezes... às vezes é muito complicado, né? Porque são relações muito delicadas, sobretudo as relações... Quer dizer, é claro que as leis já mudaram, mais pessoas assinam carteira, mas se você pensar 20 anos atrás, 30 anos atrás, no interior do Brasil, as pessoas fingiam até que adotavam uma pessoa para colocá-la como empregada doméstica, sem pagar nada e nenhum direito, né? Então, isso tudo mudou muito nos últimos anos. Tudo mudou muito, né? Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera, todo mundo é repórter. Né? Todo mundo pode fazer uma imagem, né? Mostrando um abuso, mostrando uma... Você viu uma embaixatriz outro dia
espancando uma empregada filipina, uma coisa assim. E acho É. que não era nem embaixatriz, acho que era embaixadora, porque a Uhum. embaixatriz é a mulher do embaixador. E no É. caso, ela era oficial de carreira, né? Aham. Acho que ela era embaixadora. E Uhum. ela foi chamada ao país dela, quer dizer, o próprio país puniu, mas tinha imagem, né? Todo mundo viu a imagem. É. É. Quer dizer, todo mundo. Circulou na internet amplamente, né? Aham. Os direitos, os maltratos, É. as coisas que antigamente ficavam debaixo do tapete, né? Afloraram também, né? Você falou com muita propriedade aí da questão das empregadas domésticas, né? Até pouco tempo, por exemplo, elas nem tinham fundo de garantia, Não né? tinha nada. Né? E muita gente tinha empregada e não anotava carteira, e eu vi isso muitas vezes. E assim, era constrangedor, porque às vezes uma pessoa da alta sociedade chegava lá com a bolsa Louis Vuitton do lado, assim, botinho, e não tinha assinado a carteira da doméstica. Era uma situação assim constrangedora para a pessoa, sabe? Então, assim, e hoje em dia a gente vê ainda situações assim que anota a carteira com aquele valor e paga o resto Outro. fora. Aí a trabalhadora vai se aposentar, ela vai receber sobre aquilo que foi pago, né? Que ela recebeu ali, sobre o que pagou, que estava registrado na carteira. É. Então, É, assim, esse tipo de lesão, que é uma lesão, isso, mas está enraizado, né, na gente. Muita gente do nosso círculo muita pode... gente boa, entre aspas, né? Não, Muita gente gente boa boa, faz isso, né? é porque é cultural. Então, assim, mas isso a gente precisa mudar, né? A gente É, precisa mudar. tem que Não, educar, né? Tem que é, trabalhar isso. Tem empresas, por exemplo, eu me lembro que eu dei aula durante 11 anos numa universidade. E aí um dia eu pedi demissão. E aí eu olhei o meu INSS, ou sei lá, não estava pago nenhum dia, é, naqueles 11 anos. é. E aí eu me lembro que eu falei com a moça da secretaria, e ela me respondeu na maior cara de pau assim, entra na justiça. Hum, vai Eu procurar CPF. entrei, É, eu entrei, e aí a universidade pagou, mas olha que coisa maluca, né? Você dá aula para as pessoas que estão se formando, último ano da universidade, uma instituição de educação. é. Como assim ela não recolhe o direito do professor, né? Como assim? E a secretaria te recomenda, entra na justiça. É. E isso acontece, é uma coisa cultural, sabe? É uma coisa assim que vai procurar seus direitos. Quando o trabalhador é mais simples, tem uma outra expressão, né, Leda? Você sabe, né? Você O sabe qual é a quê? expressão? Não. Vou levar a gata no pau. Ah, é? É. Aqui, e o pau E sou isso, eu. O pau são todos os juízes do todos trabalho. os juízes do trabalho. É. Então, assim, mas isso acontece. Então, a gente precisa mudar essa filosofia de que eu vou levar um pouquinho de vantagem aqui, porque quando o trabalhador se sente lesado, ele se sente desrespeitado. Puxa vida, deixou de recolher meu fundo de garantia, ela deixou de pagar meu INSS, e agora eu me acidentei, sabe? Pode ficar prejudicado no recebimento de algum benefício, se não for da aposentadoria. Então, isso é uma questão que a gente precisa modificar, mas é uma educação global, é uma educação que vem de casa, é uma educação de que muitas vezes a gente vê, eu vou levar um pouquinho de vantagem aqui, aí o outro se sente no direito de também reclamar um pouco mais. Além, vou É, falar que eu trabalhei mais do que eu trabalhei, porque quem pede o mais não tem problema. Entendeu? Então, entendi. se você. Eu penso assim: se eu ajo de boa fé, com transparência, eu estimulo o outro a agir de boa fé e com transparência. É Tá? Eu vou te verdade. contar um exemplo. O exemplo é forte, né? Eu vou te contar um exemplo que aconteceu fora do meu trabalho. Ah, No meio dessa pandemia, a minha casa foi procurada para ser comprada.
para uma construtora. E que comprou a casa da vizinha e queria comprar a minha para fazer um prédio maior. Aí iniciamos aquela negociação e tal. E eu olhei bem no olho do comprador potencial e falei assim, olha só, eu vou presumir que... Eu não te conheço. Você não tem estrela na testa e você também não me conhece. Mas eu vou presumir que você é uma pessoa honesta. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda com toda sinceridade. Aí fiz a pergunta que eu queria fazer, sabe? E ele, sem desviar o olhar, me respondeu de um jeito tal que me fez acreditar nele. E a partir dali, eu não procurei mais saber de outra resposta. Eu parti daquele pressuposto. Mas isso é um comportamento que eu acho que irradia. E eu acho que a gente está precisando disso. De confiar mais no outro e desconfiar menos. Vou te dar um outro exemplo. E deu certo? Você fechou o negócio e ele era honesto? E ele era honesto? Hein? E ele foi honesto? Aí você não sabe da maior. Eu fechei o negócio, vendi a minha casa sem saber para onde eu ia. Meu Deus. Em plena pandemia? Em plena pandemia. Isso foi no mês de outubro, setembro, sei lá. Eu vendi a minha casa no dia da escritura, eu não sabia para onde eu ia. Eu não tinha uma casa. Aí ele me perguntou, você já arranjou uma casa? Eu falei, não, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei, eu não tenho ideia. Mas eu fechei o negócio e pronto. Aí o advogado dele falou assim, mas tem uma casa de uma pessoa que eu conheço que talvez te encante. Aí eu não queria não, porque era um pouco mais cara e tal. Aí no final eu procurei, não achei uma casa que me agradasse. Aí meu marido me convenceu a ver aquela tal casa e tô falando de você, com você, da minha nova casa. Que é aquela que o advogado sugeriu? No dia que eu marquei, que eu assinei a escritura e que eu não tinha nem ideia de onde ia. E outro detalhe, no dia que eu vim aqui, eu falei, nossa senhora, acho que vai ser essa, porque eu não tinha gostado de nenhuma e dessa eu gostei. Sabe quem que eu pedi a opinião para vir aqui me acompanhar e me dar a opinião sobre a casa? O dono da construtora que comprou a minha casa. Eu falei assim, olha aqui, eu não entendo nada de casa, eu não sou engenheira, apesar de ser filha de engenheiro, irmã de engenheiro. Eu não sou engenheira, eu não entendo nada de casa. Eu queria que você fosse lá me dar uma opinião, porque você é dono de construtora, ninguém melhor do que você. E você vai me dar opinião, inclusive, do preço que eu posso ofertar. Olha só. Se eu gostar. E ele veio, num sábado de manhã, ele veio de bermuda e tudo, e se dispôs a vir. Sabe? Então, e a opinião foi decisiva, né? Foi, porque foi. Eu vim com meu irmão também, que é engenheiro, a opinião dos dois foi decisiva. E aí eu falei assim, e aí, eles estão pedindo tanto, quanto que você acha que eu posso oferecer? Aí ele me deu opinião, tá? Então, assim, eu acho que a vida claro que de vez em quando a gente leva umas rebordonas. Né? A gente quebra a cara, né? Quebra a cara, a gente se decepciona e tal. Mas eu acho que eu tenho ganhado mais do que perdido, assim, em termos de confiar nos outros. E eu acho que assim a gente deve agir assim, com todo mundo, com a sociedade, com o nosso vizinho, sem traumas, olha, você fez isso, eu não gostei. Você falou isso, não está certo. Vamos ponderar isso. Agora, as pessoas estão com o pavio muito curto hoje, né? Muito. As pessoas estão com muita raiva, né? Uma coisa guardada, incubada, não sei. Tudo é motivo de briga. Né? O cancelamento, eu vou te cancelar. Um monte de gente na internet querendo, falando em matar, em que as pessoas tinham que ser exterminadas. Outro dia eu vi um vídeo de uma professora. É um negócio assim inacreditável, né? Você imaginar uma professora que está falando, eu ensino mesmo os meus alunos a fazerem isso.
É um negócio tão violento, sabe? É. É tanta raiva guardada, sei lá o quê, sabe? E, é, Abafada, que e ao sai mesmo de repente. E é, tanta dificuldade também, que eu acho, além da raiva, de ouvir o outro lado. Porque eu me lembro que, sei lá, 30 e tantos anos atrás, vou lembrar até o nome. Na época que o Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro, houve uma grande. A gente discutia muito isso. Amigos de almoçar todo domingo juntos, eram contra e a favor do Brizola. Mas continuavam almoçando juntos. aham, Ninguém cancelava ninguém, ninguém brigava com ninguém. A gente debochava do outro. Ah, imagina, só você mesmo para achar isso, não sei o quê. Mas ficava nesse tom, entendeu? Não tinha ódio, não tinha raiva. Ninguém pensava em nunca mais ver aquela pessoa, porque aquela pessoa ia votar no Brizola ou não. uhum. Hoje em dia é impensável. Eu vi na TV outro dia uma jornalista jovem. Eu fiquei muito impactada com isso. Ela dizendo ao entrevistado, que era um filósofo, dizendo como que eu vou encontrar o meu pai? O meu pai votou no candidato tal, eu não quero ver o meu pai mais. O pai? Como assim? Entendeu? É, Ela não é, conseguia, e ela colocou isso publicamente. Ela, é. uma pessoa pública, de um jornal importante, colocando uma entrevista na TV, que ela não conseguia ver o pai, porque o pai votou num partido que ela não gosta. É. Quer dizer, o meu pensamento é único. É o único que vale, né? O É, meu pensamento é o único que vale. Nada que me contraria vale. Então nós. é totalmente fora do humano até, né? Porque faz parte do humano o contraditório. Não, e às vezes, agora, você tocou isso que você falou agora é fundamental. Faz parte do humano o contraditório. Quer dizer, faz parte do humano não concordar sempre com as ideias do É, outro, porque a gente tem uma outra mente. claro. Agora, a forma como se coloca esta discordância, às vezes pesa demais na maneira como aquilo vai se desenvolver. Você não acha? Porque Acho, claro. tem formas e formas de você dizer, olha, eu não concordo com você, eu não concordo com isso que você falou. Agora, partir para agressão, para xingamento, igual você falou, para cancelamento. Cancelamento. É muito estranho. A gente vive um tempo muito esquisito. Esse vírus não é só um vírus que nos atinge na saúde física, né? Ele parece que existe como outro tipo de virologia É, nas relações, na tolerância, na intolerância. ele tem vamos dizer assim, ele tem algo positivo nisso tudo, que é essa questão de você perceber nitidamente como nós somos interdependentes, né? Até os países desenvolvidos chegaram à conclusão de que não adianta vacinar só a população deles, se o resto do mundo não tem a proteção necessária concedida pela vacina, né? Então, veja que não adianta um país ser rico se tem um monte de outros países que não têm um mínimo de acesso, de dignidade. É a mesma coisa da desigualdade social. Não adianta você ter o dinheiro, porque se tem o seu vizinho que você mora perto de uma comunidade mais vulnerável. Porque aquilo vai colocar em xeque a sua própria segurança. E esse vírus colocou isso tanto, né? Colocou tão claramente isso, né? A falta de saneamento básico, a, a riqueza que às vezes não resolve, né? Porque não basta ter o dinheiro. Agora, por exemplo, nesse momento que a gente vive em São Paulo, Rio de Janeiro, sobretudo, essa questão mais aguda
da UTI, da falta de leito e não sei o quê, você fica pensando, não adianta a pessoa ser riquíssima. Os leitos são finitos, né? Tem um número. É, Né? o, É claro, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais possibilidade ela tem do é, hospital abrir mais um andar, dela conseguir um leito, porque ela pode ir para outro hospital que ela independe do plano de saúde, enfim, ela tem, quando se tem dinheiro, se tem mais recursos. recurso. Mas ficou muito claro que só o dinheiro não resolve, né? Não. Ficou muito óbvio isso. Tô lembrando aqui da frase do Steve Jobs. Ele, ele fez um discurso em que ele já estava doente e ele falou assim: eu posso pagar um motorista para fazer um serviço para mim, mas eu não posso pagar ninguém para sentir a minha dor. É muito louco, né? Eu não posso transmitir, eu posso transferir a tarefa, mas eu não posso transferir a doença. É muito doido isso, É né? muito doido, é muito forte. É tão Nossa, é drástica, muito tão forte. terrena essa afirmação, né? É a chamada realidade mesmo, né? É a Não realidade. é um tapa na cara, assim. Não, É. não tem jeito. Ô, Leda, eu fiz 50 anos no ano passado. E eu comemorei meu aniversário, sabe? Ainda bem que eu comemorei o ano Ainda passado. bem. Mas eu tenho chegado a essa conclusão, sabe? Que sucesso é temporário. Se tem algum sucesso, uma hora ele vai acabar. E se você se acomoda naquilo, uma hora vai acabar. Roma, o Império Romano acabou, né? É verdade. O Império de Bizâncio, mas antes disso, acabou. As potências do mundo acabam. O coronavírus vai ser vencido uma hora ou outra, mais cedo ou mais cedo. Seja pela vacina, seja pela imunidade, vamos dizer assim, da população em geral. E aí vão vir outros problemas. E amanhã a gente pode não estar aqui. Essa sensação da finitude também foi uma coisa muito forte do coronavírus, né? Está sendo, né? Está sendo. Deixou a gente muito perplexo, né? Porque essa sensação é uma sensação muito forte. Tudo pode acabar de repente, né? É muito estranho. Então, isso é algo que a gente tem que conscientizar, que eu estou cada vez mais consciente. Porque quando a gente é adolescente, ou jovem, nos 20, 30, até os 40, a gente, né, eu tinha a maior energia do mundo. Agora eu estou mais consciente de que eu já vivi mais do que eu vou viver. Isso é muito louco, isso é muito forte. Mas, ao muito mesmo forte. Tempo, eu não quero pensar nisso, não, agora. Mas, ao mesmo tempo, olha só, tem uma vantagem nisso. Sabe qual que é? Qual? É que me dá mais liberdade para fazer as coisas que muitas vezes eu quis fazer, mas que eu não tinha coragem de fazer. De certa forma, você ganha uma liberdade, né? Que só a maturidade dá. É verdade. É muito bom amadurecer. É muito bom. É claro que o cabelo cai, que vem uma ruga, que vem uma dor, que o joelho não sei o quê. Tem um monte de chatice. Mas, ao mesmo tempo, tem uma serenidade, um outro olhar. Tem. E é bacana. É bacana. E você é exemplo disso, né, Leda? Porque eu sou uma guerreira. Exemplo eu não sei, mas eu estou nessa batalha. Você é uma guerreira, viu? Estou nessa batalha. Admirável. Você venceu muitas barreiras, né, Leda? Muitas barreiras. Olha só, você saiu de Juiz de Fora, né? Aí, Juiz de Fora é uma cidade que, de vez em quando, não é fácil de viver, não. Não. Né? A Raquel Jardim, que é uma escritora de Juiz de Fora, maravilhosa, escreveu um livro chamado Os Anos 40, que marcou profundamente a minha vida. Tinha uma frase no livro que dizia assim:
Tem várias coisas, não ser a mineira impunemente, se recupera nunca de se ter sido, que também é verdade. Mas as montanhas, a frase é, abre aspas, as montanhas fazem uma combinação meio claustrofóbica. Parecer direita, parecer direita. Eu sou desse tempo, do parecer direita. Não bastava ser, tinha que parecer, né? É. Era muito, Juiz de Fora era muito careta. Espero que tenha mudado, né? Porque o mundo mudou, né? Mudou um pouquinho. Um Agora, pouquinho. Mas imagina, há mulheres, olha, veja você é presidente do Tribunal de Apelação da ONU, olha isso. De Juiz de Fora para o mundo, literalmente, entendeu? Então, cada um ganhou, cada uma de nós, né, deu um passinho para frente e estamos indo, né? E vamos em frente. Isso é é, muito bacana. e se a gente puder inspirar outras pessoas, não só mulheres, mas também homens, E né? Assim, todo mundo, todo mundo para ir para frente é possível, né? É e possível, você vencer a veja. sua própria insegurança, né, Leda? Porque assim, quando eu me candidatei para esse negócio, eu tinha vergonha de falar que eu estava me candidatando a uma função de juíza da ONU. Eu não falei nisso, eu fiquei assim, ó, boquinha de siri, entendeu? Porque eu tinha vergonha dos outros falarem. Que essa doida, né? Quem você pensa que você é, menina? Né? Você vai lá e faz. É muito interessante isso. Eu acho que você é um exemplo muito, muito bacana, muito bacana. Eu li Agora, essa é uma nota luta, no viu? César É um... Romero, ele deu uma notinha dizendo isso sobre você. Aí eu liguei para o meu, me lembrei que encontrei seu irmão na casa do meu médico, meu clínico, que é meu clínico até hoje, meu clínico há mais de 20 É anos. meu também. É É meu. seu também? Que bom! É, Aí eu falei para ele, falei, olha, me dá o telefone. Aí ele me deu o seu contato, eu escrevi pensando nisso, falando, gente, como é que ela foi, como é que ela caminhou. Bonito, né? é. Que Mas, bonito isso. Leda, mas assim, as pessoas às vezes podem achar que isso Foi acontece. fácil, né? Não. Não foi. Até hoje, de vez em quando tem resistência. Tem. Tem resistência, às vezes, interna, tem resistência, às vezes, pode, será que pode? Sabe como? Então, Sempre vai assim, ter. é. Então, assim, eu hoje gostaria que fosse inserido na Lei Orgânica da Magistratura Nacional um dispositivo que facilitasse a participação do juiz brasileiro em tribunais internacionais oficiais, para Olha, evitar de todo mundo, de uma vez por todas, algum tipo de questionamento, sabe? seria interessantíssimo mesmo. Seria. Porque hoje a lei orgânica ela está precisando de ser modernizada da magistratura. Tem uma lei orgânica que rege a profissão do juiz no Brasil inteiro. E ela tem um projeto de lei para reformular, sabe? E ela é E eu, antiga? ela é antiga, ela é da década acho que 70, sabe? Já está E na hora, né? já está na hora. E depois disso teve reforma constitucional do judiciário, criou-se o Conselho Nacional de Justiça, sabe? Então, assim, precisaria reformular. E, por exemplo, na época dela, não tinha tribunal da ONU, esse tribunal que hoje eu integro, né? Então, assim, às vezes fica assim, vamos ver qual que é a jurisprudência a respeito. Não tem jurisprudência. Eu sou o primeiro caso. Olha que loucura isso. Então, assim, se eu puder abrir caminhos para outros colegas juízes se candidatarem e preencherem esses espaços em organismos internacionais oficiais, eu vou ficar muito feliz. Porque o Brasil é subrepresentado nisso, sabe? E às vezes a resistência vem de dentro. E a gente tem capacidade, né? É uma questão de se dedicar a isso. É. E uma questão de oportunidade. E uma É. questão também de se dedicar com formação. Eu estou agora enfrentando um outro desafio que é o da língua inglesa. Como assim? Porque eu tenho... A língua oficial do tribunal é inglês. Então, eu tenho que
persuadir os meus colegas de que o meu raciocínio é certo. E eu tenho que fazer isso em inglês. Então, eu tenho que falar com eles quase igual nós estamos conversando aqui em português. Isso eu nunca vou atingir. Eu tenho É muito difícil. Eu nunca vou atingir. Eu nunca vou falar inglês igual uma nativa. Mas eu gostaria de atingir uma expertise maior do que a que eu tenho hoje, sabe? Mas você é tinhosa, você sabe que você vai conseguir, né? Eu tô aí. Eu tô aí lutando. Você deve estar lutando. Tô lutando. A sua personalidade é essa, é de lutar. Tô lutando, sabe? Agora, é um trabalho assim que se eu pudesse dar algum conselho para algum jovem estudante de direito que queira fazer alguma coisa, alguma função internacional, é estudo de língua estrangeira. E isso hoje está tão acessível, né? Mas faz muita falta. O meu inglês não é bom e eu sinto que eu desperdicei isso. Realmente, eu acho que é fundamental hoje, né? Mais do que era ontem, aí, na minha época mesmo. É muito importante. Mas eu acredito em você. Você vai falar inglês como eles. Pouquinho menos. Aqui, todo dia eu tenho aula de inglês. Todo dia? Hoje eu tive uma aula de inglês com o professor lá da Inglaterra. Olha. Agora com essa aula remota, né? Aí, olha pronto. Aí, uma coisa boa do coronavírus, né? A gente descobriu isso. Da comunicação. Então, todo dia eu estudo um pouco, sabe? Não digo todos os dias, não, mas assim que eu posso. Mas sempre. A persistência também, a água mole em pedra dura também ajuda, né? Ajuda. Né? É resiliência, né? É verdade. E eu sou sagitariana, então eu realmente sou determinada. Então tá por aí seu aniversário, já foi? Já foi. Foi novembro, final de novembro. Já fiz 51. Fez 51. E quantos anos tem a sua mãe? Minha mãe é de 35, então ela tem 85. 85 anos. 85. Tá lá. Firme? Tá lá. Firme. Se eu deixar, ela manda em mim. Isso é uma característica de mãe, ainda mais mãe com personalidade. Você tem filho? Tem, né? Eu tenho 2 meninas gêmeas. Elas têm 14. Gêmeas? Tem 14 anos. Eu fui mãe tardia. Fui mãe aos 36 anos de idade. Porque não veio antes. E acabei, vamos dizer assim, encontrando outras distrações enquanto não vinha. E dentre elas o doutorado. E aí, quando eu tive meu doutorado, eu já tinha 34 anos. E aí eu falei assim, agora eu acho que eu vou ter que tomar uma decisão e aí veio. Mas foi bom, porque já chegou com você muito mais madura. Eu fui mãe com 32 também, não me arrependo nem um pouco. Porque né? Eu vivi antes, comecei a minha carreira, fiz coisas importantes na minha carreira para a minha felicidade. E aí pude me dedicar mais intensamente à maternidade, entendeu? Sim. Eu acho bacana quando você... quando a vida te leva. Não foi uma coisa pensada, eu vou fazer isso para depois disso. Mas aconteceu assim. E eu gostei que tenha acontecido. Eu acho que foi bom para mim, para o meu filho, para a minha história. Eu acho que deve ser bom para você também. Marta, muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar comigo, pela nossa conversa. Dá um abraço na sua mãe. Conta para ela que a gente conversou. Depois mostra. Essa entrevista vai agora para o IGTV e amanhã ou depois vai para o meu canal do YouTube. Tá bom. Aí mostra para ela. Vou mostrar. Para ela ver como a gente... Como a vida é doida. E é incrível, ao mesmo tempo é maravilhosa. Leda, eu estou gostando de te ver restabelecida plenamente depois do Covid. Viu? Depois do Covid. Estou aí inteira. Pela sua garra e parabéns aos médicos que cuidaram de você. Graças a Deus. Doutor Ailson, com certeza, e doutor Zeballos, maravilhosos. Ele é meu médico também. Meu médico, meu querido. Muito bom, né?
Graças a Deus. Eu vou Graças a muitas Deus. vezes só para vê-lo. Nosso maestro, nosso maestro. Um beijo, querida. Um Muito beijo. obrigada e Eu que felicidades na sua missão. Amém. Muito Amém. obrigada. Um beijo. Tchau.